Questão de número 3, Universidade Federal da Bahia, advogado, IADS 2014. Com relação à defesa do Estado e das instituições democráticas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, vamos procurar a correta com relação ao artigo 136 ao 144, porque falou do título, né, o título 5 da Constituição como um todo. Então vamos lá, ó, assinale a alternativa correta. Letra A. É caso de decretação do estado de sítio a comoção grave de repercussão regional. Já não é estado de sítio, tá? Aí seria estado de defesa, ó. Já matou a questão, ó. É caso de decretação do estado de sítio a comoção grave de repercussão regional na capital de uma das unidades federativas. Não, para ser estado de sítio tem que ser uma repercussão geral, nacional. Não pode ser uma repercussão localizada em um espaço determinado. Quando for uma questão, né, uma comoção de um espaço determinado, regionalizada, ainda mais em parte da capital de uma unidade da federação, de um estado, estado de defesa e não estado de sítio. Ó. Já descarta a letra A, não é a resposta correta. Letra B. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito da atribuição da Polícia Federal. Exatamente, né? Acabei de comentar com vocês, ó. Artigo 144, parágrafo 1º, inciso 1. Se eu tenho um assalto a uma empresa pública federal, um crime praticado contra os interesses de uma empresa pública federal, competência da Polícia Federal. Percebam como que esse inciso 1 do parágrafo 1º, ó, ele é cobrado. Ó. Vou ler novamente para vocês escutarem no dia do concurso a minha voz no subconsciente de vocês. Vejam só. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas federais, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Tranquilo? Então, ó, competência da Polícia Federal, a apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito de atribuição da Polícia Federal? Corretíssima. Letra B é a resposta, já que a gente está procurando a correta, né? Vamos ver os erros das demais afirmativas aqui, ó. Letra C. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de sítio nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Professor, tá certo? Tá não. Olha o detalhezinho aqui, ó, que eu já falei para vocês. Se é estado de sítio, o presidente não decreta de cara. Ele solicita ao Congresso Nacional a autorização. Decretar de imediato é estado de defesa. Porque no estado de defesa o presidente decreta, depois vem o Congresso e aprova. No estado de sítio, o presidente solicita ao Congresso autorização para decretar. É o erro da letra C. É só pegar, ó, o artigo 137 da CF 88. Ó. Mais uma vez, né? O artigo 137 da Constituição em tela na nossa bateria de questões aqui. Ó. 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de. Entenderam? Solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de 1.
comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. E 2. Declaração de estado de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira. Perceberam? O único erro da afirmativa ali, ó, o único erro da afirmativa, exatamente, né, essa falta da autorização. Solicitar ao Congresso autorização para decretar. Do jeito que está aqui, ó, seria o presidente decreta, o Congresso depois se vira. Não, não. Estado de sítio, primeiro o Congresso tem que autorizar, para depois o presidente da República decretar. Beleza? Então, ó, mais uma vez aí essa questão. Letra D de dado. Considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e o tenha inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Nessa situação, a lei está em consonância com a CF, a qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública, além daqueles previstos no texto constitucional. Mentira! Está totalmente em desacordo a afirmativa com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ó, isso aqui é uma questão também sempre pertinente em termos de artigo 144, tá? Então, o que vocês têm que lembrar com relação à doutrina do direito constitucional e, o mais importante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete supremo, é o intérprete maior da Constituição, tá? Um Estado, vou dar um exemplo aqui que foi uma ocorrência prática que gerou essa interpretação. Inclusive, eu vou falar qual foi a situação prática. Santa Catarina, onde hoje eu resido. Sou natural de Belo Horizonte, vocês sabem, atleticano, galo doido, né? Mas enfim, então aqui, ó, em Santa Catarina, o que aconteceu na Constituição do Estado de Santa Catarina? A Constituição do Estado de Santa Catarina criou como órgão de segurança pública o IGP, Instituto Geral de Perícia. Vejam como que a questão foi baseada exatamente nessa jurisprudência, tá? Então, olha só. Veio a Constituição catarinense, lá no artigo sobre segurança pública da Constituição de Santa Catarina, e falou, ó, além dos órgãos de segurança pública que estão previstos no 144 da Constituição Federal, aqui em Santa Catarina também é órgão de segurança pública o IGP, o Instituto Geral de Perícias. Obviamente, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque a listagem de órgãos de segurança pública do artigo 144 da CF 88 é uma listagem taxativa. Para falar que é órgão de segurança pública, tem que estar no 144 da CF 88. E lá não tem instituto de perícia. A perícia da Polícia Federal é vinculada à Polícia Federal. A perícia no âmbito dos estados é vinculada à respectiva Polícia Civil, à respectiva Secretaria de Segurança Pública. Mas eu não posso entender um instituto de perícia como sendo órgão de segurança pública. Então veio a Constituição catarinense e criou o IGP como órgão de segurança pública. Veio a decisão do Supremo, julgando uma ação direta de inconstitucionalidade. Falou, não pode. É inconstitucional. Porque órgão de segurança pública são os listados no artigo 144. E no artigo 144, você não tem instituto de perícia. Você não tem órgão de perícia como sendo um órgão de segurança pública. Entenderam? Ah, professor, mas agora teve a criação da polícia penitenciária, da polícia penal. Teve uma emenda ao artigo 144 e foi inserido no artigo 144 a polícia penal, a polícia penitenciária. Está onde? No 144 da Constituição Federal. Não está numa Constituição estadual. Aí tudo bem. Entenderam? O que não pode acontecer é uma Constituição estadual ou qualquer outra norma que não seja a Constituição no artigo 144, colocar um órgão como centro de segurança pública que não está lá no 144 da Constituição. Compreenderam? Então percebam aqui, ó,
a questão ela foi totalmente calcada, né, a afirmativa totalmente calcada nessa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é um entendimento doutrinário do direito constitucional e fez referência inclusive ao caso aqui de Santa Catarina. Ó. Considere que determinada lei ordinária, não colocaram nem a Constituição Estadual, aqui foi a Constituição Estadual, tá? Mas olha só, considere que determinada lei ordinária tenha criado órgão especializado em perícia e eu tenho inserido no rol dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Ok. Nessa situação, a lei está em consonância com a CF. Não, não está. A qual admite expressamente a criação de outros órgãos públicos encarregados da segurança pública. Não admite. Órgãos de segurança pública são os órgãos do artigo 144 da CF 88. Beleza? Para ser órgão de segurança pública, tem que estar lá. Então, eu não posso marcar a letra D como sendo a resposta. Pelo contrário, contraria totalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior do texto constitucional. Né? Ninguém tem a capacidade, além do Supremo, de interpretar de forma suprema o texto da Constituição. É o nosso intérprete maior do texto constitucional. Então o Supremo falou, está falado. Letra E. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Ok. Especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, entre as seguintes: restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo da correspondência, inviolabilidade domiciliar, sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Olha só, aqui ó, parágrafo 1º do artigo 136 da CF 88. Ó. Olha só o que a gente tem aqui. Ó. A resposta lá, letra B. Ó. A apuração de infrações penais cometidas contra os interesses de empresa pública federal insere-se no âmbito de atribuição da Polícia Federal. Beleza? É a resposta. Só que o examinador, maldosamente, colocou em confronto com a letra E. Olha só o parágrafo 1º do artigo 136, tá? Que está falando do estado de defesa. Ó. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes, tá? Aí vem: restrições aos direitos de 1. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. Beleza, tá ali, ó. Reunião, ainda que exercida no seio das associações, tá? Sigilo da correspondência. Beleza, sigilo da correspondência. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inviolabilidade domiciliar tem? Não tem. Entenderam? Qual que é o erro da letra E ali, ó? E ele colocou escondidinho ali, ó, para você não perceber. Ele colocou inviolabilidade do domicílio. Percebam que eu não tenho essa hipótese no estado de defesa. Então, atenção, ó. No estado de defesa tem restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. B, a linha B, sigilo da correspondência. C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Mas espera aí, professor, eu li em algum lugar que eu poderia ter justamente, né, essa questão, né, referente aí, ó, à suspensão, né, à busca e apreensão em domicílio. Aí, ó, é lá no âmbito do estado de sítio. É o artigo 139, ó. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137.1, aquela comoção de repercussão nacional ou ter adotado o estado de defesa e não ter dado certo, precisar do estado de sítio, tá? Aí olha só o que tem aqui, ó, né? Poderão ser adotadas as seguintes medidas, tá? Aí beleza. Aí vem aqui, ó, inciso 5, ó, busca e apreensão em domicílio. O que é, de uma certa forma, uma questão referente à inviolabilidade domiciliar. Mas isso é lá no estado de sítio e não no estado de defesa. Então, o que o examinador fez claramente aqui? Ó? Ele confrontou a letra B, que é a resposta da questão, com a letra E. No dia do concurso, eu tenho certeza que muita gente desatenta ali marcou a letra E, porque não viu inviolabilidade domiciliar ali. Ó. Então, para ficar correta
a letra A, é só tirar o inviolabilidade domiciliar, ó. É só virar e falar assim, ó. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração. Corretíssimo. Especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem. Correto. Entre as seguintes: restrições ao direito de reunião, ainda que exercida no seio das associações. A linha A. Sigilo da correspondência. A linha B. A. Inviolabilidade domiciliar. Não tem. Não tem essa restrição no âmbito do estado de defesa. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica. Beleza, tá? O único erro ali, inviolabilidade domiciliar. Boa questão, tá? Uma questão aqui, ó, para pegar os desatentos. Letra B, resposta tranquila, só que chega ali na letra E, aquele desatento fica, tem duas respostas. Tem não, tem duas respostas não. Resposta, letra B de bola. Questão de número 3, Universidade Federal da Bahia, advogado, IADS 2014, resposta B de bola.